Então o nosso papel é gritar. Eu acredito que o nosso papel é gritar que não. Que nós temos voz, que nós não vamos mais ser calados. E quando eu digo nós, eu digo comunidade preta, comunidade gay, comunidade de terreiro, eu digo os povos originários. Eu divido o espetáculo, o personagem com Átila Bi, que faz o João Cândido na segunda fase. Eu faço o João Cândido ainda menino, com 13, 14 anos, quando ele é arrancado dos braços dos pais e levado para a Marinha. Salve todo esse povo preto que tem por monumento as pedras pisadas no cais. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Ele é fluminense, de Nova Iguaçu. Ele é ator, protagonista no espetáculo teatral Turmalina 1850. Está interpretando o saudoso João Cândido Felisberto, imortalizado por João Bosco e Aldir Blanc como o Almirante Negro. No Minas Negras Gerais de hoje, eu entrevisto Madison Vilela. O Colofé, Madison. O Colofé Orum Olorum. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem. Que prazer estar aqui nesse bate-papo para falar sobre o nosso saudoso e honroso herói, Almirante Negro João Cândido. Muitas histórias sobre ele, né? Ele deveria ser o verdadeiro herói brasileiro, né? Sim, estamos aí, né? Um feriado nacional só para ele. Né? Ele merece muitas honrarias que ainda não são dadas a ele. E com Turmalina 1850, a gente tenta honrar, né? Saudar essa memória desse homem que é tão importante para a história do nosso país. E às vezes não, e que existe esse processo terrível de apagamento da memória dele, né, dos livros de história, que às vezes o nome dele ainda está num rodapé pequenininho e a gente sabe que não deveria estar lá. A gente sabe que João Cândido merece muito mais. E é por isso que a gente está no palco levando ele para muitos lugares com Turmalina 1850. Cerca de 2 anos e meio atrás a gente pensou nesse espetáculo, a gente já queria que fosse o próximo espetáculo da companhia. E quando a gente descobriu essa passagem do João Cândido por São João de Meriti, a gente achou que era o momento ideal para conseguir falar da nossa cidade a partir de João Cândido. E aí depois a gente fez algumas pesquisas históricas e percebeu que agora, em 2019, se completam 50 anos da morte de João Cândido. Esse herói que teve sua vida apagada, intencionalmente por todos os Brasis oficiais. Então é hora de celebrar, fazer uma grande homenagem a esse herói popular, herói da nossa gente. Então a gente idealizou o projeto, escreveu no edital Rumos do Itaú Cultural, fomos contemplados e a gente ficou, na verdade, a gente tem mais de 1 ano e meio que a gente passou no edital e ficou esperando esse período, que seria o melhor período, esse período histórico do cinquentenário. Mais de 12 mil inscritos naquela edição, e aí quando saiu o resultado a gente, então a gente vai fazer esse espetáculo agora de uma maneira um pouquinho mais grandiosa. E a gente conseguiu levantar esse projeto que é muito afetivo. Muito além de um espetáculo teatral, a gente mexe com muitas afetividades. A gente está falando sobre a Baixada Fluminense, a gente está contando com artistas da Baixada Fluminense, a gente fez questão de contar com uma ficha técnica que é majoritariamente formada por artistas negros, porque não dá pra gente falar de um herói negro e só ter negro no palco e não ter na ficha técnica. Ave Maria, cheia de graça, não! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Esse nome é intrigante, né? Ele parece um código um tanto emblemático, né? Qual seria o significado do nome do espetáculo? O nome do espetáculo é o último endereço onde João Cândido viveu, aqui em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele viveu na Rua Turmalina, lote 18, quadra 50. Que foi a única casa própria que ele teve na vida dele inteira. Assim, foi onde ele viveu os últimos anos da vida dele, foi a única conquista, né, de casa própria que ele teve
da vida dele toda. Ele sempre viveu de aluguel, e aí no fim da vida ele consegue uma casa que é um lugar, como ele diz, para chamar de dele, uma terra firme. Uhum. Ele ainda era casado, não é isso? Teve filhos? João foi casado algumas vezes, ele teve alguns filhos, inclusive hoje ainda lá na Rua Turmalina, 1850, ainda vive o Candim, que é o filho dele que ainda está vivo, né? Durante o processo de pesquisa do espetáculo, nós estivemos lá, entrevistamos o Candinho. Ele tem um quarto, né, na casa, onde é carregado de memórias, de livros, fotografias, dos prêmios que João Cândido recebeu pós-morte, muitas entrevistas, e esse quarto fica lá guardadinho. E ele recebeu a gente dentro desse espaço, onde nós pudemos bater um papo, para poder conversar um pouco mais sobre as memórias que ele tinha do pai, né? Sendo ele a fonte mais direta e mais próxima que a gente tinha para a construção do espetáculo. Uhum. Durante essa entrevista, durante essa visita que você fez ao Candinho, qual é a parte que te marcou? Qual é algo que ele te falou que te tocou realmente a mente? Tem muitos fatos, foi uma entrevista bem longa, assim, muitas coisas ele foi falando sobre o João, e muitos fatos ele foi trazendo, né? Mas tem um que me marca muito, né? Esse fato já tinha me marcado muito durante as pesquisas do projeto, do espetáculo. O João, ele sempre falou que as coisas na vida dele foram muito difíceis. E aí, durante algumas pesquisas, a gente viu que ele costumava receber alguns amigos em casa para poder ouvir música, conversar um pouco. E aí a gente foi confirmar esse fato com o Candim, e ele disse que às vezes acontecia, não com tanta frequência como nós havíamos encontrado em alguns registros, mas que teve um dia que era aniversário do João Cândido, e aí ele morava num morrinho, assim, numa rua de ladeira, e chovia no dia. E alguns amigos antigos da Marinha prepararam um bolo para ele em forma de navio. E na subida do morro, o bolo caiu e se desfez. E aí ele conta esse fato e diz que João Cândido disse nesse dia: nada na minha vida nunca foi fácil. E isso é uma coisa que sempre fica reverberando dentro de mim, assim. Tantas coisas ele foi impedido de viver tantos momentos, e até um momento de alegria, de felicidade, que um bolo poderia proporcionar, de alguma forma, é desfeito, assim, é impedido de chegar até ele. O que é que você pode absorver nessa entrevista, por exemplo, e trazer para o personagem do João Cândido, que você interpreta no palco? Então, João era um homem de muita fibra, assim, isso era um fato, né? O Candinho trouxe para a gente, assim, ele trabalhava arduamente para poder manter essa família dele, né, e dar uma dignidade para essa família, mesmo o sistema, né, tentando tirar essa dignidade dele. Ele ainda continuava lutando. Depois que ele saiu da Marinha, ele passou por um processo de prisão, depois de um período ele foi solto, e então, depois de um tempo, ele começa a trabalhar aqui no Rio de Janeiro, na Praça 15, com pescado, recebendo peixes e trabalhar ali, né? Então ele saía daqui de São João de Meriti, pegava o trem, naquela época eles chamavam de gari, né? E ia para Praça 15 para poder fazer esse trabalho. Então, assim, ele saía muito cedo, chegava em casa muito tarde. Tinha dias em que ele trabalhava durante 3 dias seguidos, sem retornar para casa, para poder conseguir manter a família dele. E uma coisa que o Candinho trouxe para a gente foi esse lugar da firmeza, assim. Apesar de tudo que aconteceu, e é preciso que se diga que ele foi muito injustiçado, que muitas coisas ruins aconteceram com ele, que causaram muitas coisas ruins a ele, ainda assim, ele se mantinha firme, ele se mantinha tentando ficar altivo, né, permanente, nessa posição de um homem honroso, que sabia que o que ele tinha feito não era errado, e que
e que levava essa história, né? Apesar de ser desconhecido por muitas pessoas no bairro, às vezes a maioria das pessoas não sabia quem era João Cândido, que João Cândido era essa pessoa, né, o líder da revolta da Chibata, porque o nome dele foi apagado dos registros da Marinha, então muitas pessoas, às vezes as pessoas nem sabiam de quem se tratava, mas ainda assim ele continuou lutando no bairro dele por rua asfaltada, por saneamento básico, por luz pública, iluminação pública. Então, essa coisa da luta, da perseverança, trouxe muita bagagem para a gente poder construir esse personagem, né? Eu divido o espetáculo, o personagem com Átila Bi, que faz o João Cândido na segunda fase. Eu faço o João Cândido ainda menino, com 13, 14 anos, quando ele é arrancado dos braços dos pais e levado para a Marinha. E fico por um período, ele chegando na Marinha e começando a aprender algumas coisas. E depois do período, o Átila assume com ele já adulto e faz ele adulto até ele já um senhor de idade. Você acha que o João Cândido Felisberto merece um título de herói nacional? Em sua opinião, quais os meios para que o Brasil preserve a memória do Almirante Negro? Então, quando a gente começou o processo, né, a gente foi buscar algumas coisas, e aí, durante o processo, foram acontecendo alguns fatos, e assim, algumas votações para que o nome de João entrasse no livro dos Heróis Nacionais. Então, esse processo está acontecendo. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, mas em outubro de 2021, aconteceu uma votação no Senado para que o nome dele entrasse no livro. E eu acho que assim, se a gente falar de merecimento, isso, ele merece, mas mais do que isso, assim, ele já devia estar lá, né? Ele não devia passar por esse processo, o nome dele devia estar lá desde sempre, assim. A gente fala muito sobre isso nos processos, nas apresentações, sobre esse lugar do que fazer, né? Do que nós podemos fazer para que o nome dele não seja apagado, para que a gente traga luz novamente ao nome dele. Então, assim, a gente tem recebido bastantes grupos de alunos de pré-vestibulares, de escolas de ensino fundamental, ensino médio. E, de verdade, eu acredito que mostrando a essas crianças, a esses adolescentes, quem foi João Cândido, que a gente pode fazer com que o nome dele reverbere por outros ouvidos, por outros caminhos, por outras pessoas. É o que eu sempre digo ao fim do espetáculo, e eu faço questão de frisar que as pessoas saiam de dentro da sala de espetáculo e levem o nome de João Cândido com elas, assim, que não seja só uma passagem, que elas possam sair dali e pesquisar e encontrar outras fontes. E já aconteceu, por exemplo, de alunos passarem no fim de ano com um trabalho apresentado por conta do espetáculo. Eu tenho um caso de uma conhecida que levou a filha e ela assistiu ao espetáculo e ela estava com nota baixa na escola, e no trabalho de final de ano ela apresentou um espetáculo sobre a revolta da Chibata, usando a Turmalina 1850 como referência. Uma menina de 12 anos que nunca havia ouvido falar de João Cândido Felisberto. E aí ela apresenta esse trabalho na escola e é aprovada com louvor, consegue passar de ano. Aconteceram alguns fatos assim, com a juventude, e isso me alimenta e gera esperança. Assim. Então, existem, os caminhos estão aí, né? O que a gente precisa é de espaço, como um todo. Espaço na mídia, espaço nos teatros, espaço para que nós possamos ecoar esse nome. E aí, quando eu digo nós, toda a comunidade que entende e que sabe da importância que João Cândido tem para a história do Brasil. Nós temos o poder. Hoje em dia está tudo aí, né? A internet está aí, nós temos como acessar, como pesquisar, como encontrar. E eu acredito de verdade que é a partir da base, e para mim a base são essas crianças que estão dentro da sala de aula, são essas pessoas, são os professores que vão ao teatro ouvir essa história, que podem levar à frente.
Eu sempre digo que eles podem ajudar a gente a fazer com que João Cândido navegue por outros mares, não navegados por ele ainda. Maravilha, maravilha. Ô, Madison, vamos falar um pouquinho da sua história. Qual que é a sua história como ator e como é que você encontrou a Companhia Cerne? Eu comecei a fazer teatro aqui em Nova Iguaçu, nasci em Nova Iguaçu, num bairro chamado Cerâmica, e existe um grupo de teatro no Rio de Janeiro chamado Grupo Nós do Morro, que eles ocupam a favela do Vidigal, eles têm um casarão lá, o Nós do Morro já tem mais de 20 anos de história. E em 2005, eles chegam à Baixada Fluminense com uma parceria com a prefeitura local para distribuir lonas culturais por alguns lugares da Baixada, e o bairro Cerâmica foi um dos lugares, né, contemplados com uma dessas lonas culturais. A princípio, a lona foi para uma escola municipal, onde a maioria dos alunos participava das atividades de teatro, e depois, percebendo o interesse dos alunos que, a princípio, dentro da escola, começaram essas atividades, os professores desse espaço levam a lona cultural para um espaço social que existia no Centro da Cerâmica, em 2007, e aí é onde eu conheço o Nós da Baixada, como nós ficamos conhecidos. Eu entro no Nós da Baixada em 2017, ainda nesse espaço social, onde nós fazíamos vaquinha para poder pagar a passagem dos professores, nós é quem fazíamos vaquinha para poder fazer um lanche no final da aula, e isso eu falo de crianças e adolescentes de 11 a 15, 16 anos com sede de fazer e produzir teatro. E aí, depois de um tempo, nós conseguimos um espaço ainda no Centro da Cerâmica, logo em frente ao Centro Social, que vira a sede do Espaço Cultural Nós da Baixada. Nós viramos um espaço apadrinhados pelo Nós do Morro, com patrocínio da Petrobras. Infelizmente, as outras lonas culturais que haviam pela Baixada Fluminense foram fechando, e o Espaço Nós da Baixada é o único espaço que se mantém ativo. E nós ficamos lá, na Cerâmica, produzindo teatro de 2005 a 2014, quando encerra o patrocínio, e a gente não tem mais como manter o nosso espaço, que era alugado, e todas as despesas eram pagas com o auxílio desse patrocínio. Dentro do Espaço Nós da Baixada, eu entro a princípio como aluno, com 15 anos de idade. Depois de 2 anos, eu começo a multiplicar expressão corporal. E aí, depois de multiplicador, eu passo a professor, assumo uma turma dentro do Nós da Baixada, junto com uma parceira que começou junto comigo no teatro, que é a Jéssica. E nós ficamos com uma turma nossa, e depois, quando o espaço fecha, eu decido montar um grupo de teatro meu, que chama Teatro Baixo, aqui em Nova Iguaçu, e começamos a trabalhar juntos, pensando sempre focados na Baixada Fluminense, nos artistas locais, pensando em fazer girar esse dinheiro aqui, dentro da Baixada, gerar renda para esses artistas, e continuo produzindo espetáculos pela Baixada. E a Cia Cerne, nós nos conhecemos porque nós fazemos parte da Rede Baixada em Cena, que é uma rede que existe na Baixada Fluminense, que é um coletivo de mais de 18 grupos teatrais que estão em atividade, produzindo teatro. E aí, em 2018, se eu não me engano, em 2018 nós somos indicados e vencemos o Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro, na categoria Inovação, pelo nosso movimento de ocupação de alguns teatros. Nós fizemos, a rede fez algumas ocupações em alguns teatros no centro do Rio, e aí nós conseguimos essa notoriedade e somos indicados e vencemos esse prêmio, que é um dos prêmios mais importantes de teatro que existe. Então, eu tive esse contato com a Cia Cerne dentro da Rede Baixada em Cena, e aí eles abriram testes para o espetáculo Turmalina, e eu me inscrevi para poder fazer o teste. Eu fiz o teste, eu lembro que no dia que eu fiz, tinham mais 3 atores, e aí eu fiz o teste, fui lá e consegui, graças a Deus, meus orixás, conquistar o personagem de João Cândido, junto com um grupo.
Uau. É uma responsa, hein? Sim, sim, sim. Eu lembro que uma das atividades do teste era cantar a música, né, O Mestre Sala dos Mares, que é muito conhecida na voz da Elis e de outros, do próprio João Bosco. Isso. E quando eu ouvi a versão da música, eu fui pesquisar, né, aquele que vai se preparar para o teste, e eu queria muito, e aí eu fui pesquisar sobre, e aí eu ouvi a versão da Elis Regina, ok, e aí eu encontrei a versão original da letra, porque a letra foi censurada. Sim. E aí eu lembro que no dia da apresentação, no dia do teste, eu cantei a música original, da letra original. Porque na minha cabeça não fazia sentido nenhum a gente fazer um espetáculo que fosse uma homenagem a esse homem e cantar a letra de uma música que foi censurada e que colocava ele em lugares que não eram corretos, assim. E acho que isso foi uma das coisas importantes para eu conseguir conquistar esse personagem. Parece que na época da censura, aí, a letra falava de... a original falava, salve o almirante negro, né? E aí a censura cortou, eles tiveram que colocar salve o navegante negro, né? Isso, entre outras coisas, a música fala... Na nossa versão do espetáculo, a gente apresenta as duas, a gente faz uma correção em tempo real da música. Então é cantado a versão censurada e por cima nós corrigimos e cantamos a versão real. Então a música começa há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro. E a censura coloca lá na figura de um bravo feiticeiro. E aí nós dissemos, não é feiticeiro, é marinheiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como Almirante Negro. E a censura diz que ele era um simples navegante negro. E aí nós dissemos que não, porque ele tinha a dignidade de um mestre-sala. E aí nós seguimos fazendo as correções da música e chegamos ao final fazendo uma homenagem, assim, que o final diz: salve o almirante negro que tem por monumento as pedras pisadas no cais. Salve todo esse povo preto que tem por monumento as pedras pisadas no cais. Coisa linda. Então nós fomos... É isso. Legal. Nós vamos fazendo essas correções ali em tempo real para que as pessoas conheçam a letra que realmente foi feita para homenagear esse homem. Uau! Então, a homenagem ainda é pouco, né, rapaz? Eu acho que... Eu quero crer nessa nova geração, quero crer que essa nova geração possa absorver, sabe, com o advento dessas novas tecnologias, né, a verdade, né, mais informação e mais instrução, né? E falando nisso, rapaz, nesse ano de eleições, né, presidenciais, num país onde o racismo estrutural ainda se faz presente e um país onde ainda é dividido pela bipolaridade de ideologias políticas, qual seria o papel do teatro no meio desse contexto? Pergunta importante. Eu acho que existe um texto que eu conheço de Carlos Alberto Sofredini que chama Vem Buscar-me que ainda sou teu. E esse texto sempre fica reverberando dentro de mim. Em determinada parte do texto ele diz: o artista deve estar inserido no seu tempo e deve usar a sua comunicação como arma de denúncia que aponta. Então eu acho que o nosso papel é trazer à tona, à luz,
a importância de abraçar, de acolher e de falar sobre assuntos que são necessários, que são pilar da nossa sociedade, né? De falar sobre racismo, sim, de falar, sim, sobre LGBTQ-fobia, de falar, sim, sobre desigualdade social. E a gente sabe que atualmente, no país em que nós vivemos, esses assuntos são assuntos proibidos. Ou, quando são trazidos à tona, são tratados como o famoso e terrível mimimi. Então, o nosso papel é gritar. Eu acredito que o nosso papel é gritar que não, que nós temos voz, que nós não vamos mais ser calados. E quando eu digo nós, eu digo comunidade preta, comunidade gay, comunidade de terreiro, eu digo os povos originários que estão aí, que são a base, que construíram tudo isso aqui, que nós conhecemos hoje como Brasil, que até hoje tem suas terras invadidas e roubadas, que são assassinados, que são dizimados, sabe? Nós precisamos gritar sobre o genocídio negro que ainda acontece no nosso país, sobre as chacinas que acontecem e que a cada vez matam dezenas de pessoas pretas, sobre a polícia do nosso país, que é treinada para matar, principalmente pessoas negras, sobre esse Estado que condena, que quer condenar relações de afeto, de amor, que quer condenar o livre-arbítrio das mulheres de decidir sobre o seu próprio corpo. Então, eu acredito que o nosso papel é esse. O nosso papel é de gritar, é de usar essa arma que nós temos, que é a comunicação, que é uma arma importantíssima, é uma ferramenta importantíssima dentro desse período. E que nós possamos usar essa ferramenta da melhor forma a nosso favor, para que nós possamos esclarecer alguns assuntos que às vezes são nebulosos, ou que tentam jogar uma névoa sobre eles para que eles fiquem nebulosos. Em épocas de fake news, de histórias distorcidas, nós precisamos usar da informação como ferramenta de combate principal a tudo isso que está acontecendo no nosso país. Perfeito. Madison, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Minas Negras Gerais. Eu tenho certeza absoluta de que essa sementinha jogada aqui hoje vai brotar e brilhar em novas gerações aí. Axé. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem a todos os pretos e pretas, Brasil afora, por favor. Que nós possamos nos manter de pé, que nós possamos nos manter firme, que nós possamos honrar a memória dos nossos ancestrais, de João Cândido, de Marielle, de tantos outros que foram assassinados e que quiseram gritar e que gritaram e que fizeram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, que nós possamos continuar fazendo para que futuramente outras crianças, outros jovens pretos cheguem à idade adulta com saúde mental de qualidade, com altivez, se sentindo reis e rainhas que são, e que nós possamos seguir em frente, juntos e de pé. É importante. Axé para todo mundo, e que Zambi nos dê força, coragem e determinação. Axé. Conversei hoje com Madison Vilela, ator fluminense de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Madison Vilela é prova de um Brasil negro que dá muito certo. Força para nós. Força. Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar!
Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como o Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala,